Excelentíssimo desembargador presidente desta colhenda terceira Câmara, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na pessoa de quem cumprimento os demais eminentes desembargadores, da mesma forma cumprimento o ilustríssimo representante do Ministério Público e o douto assistente de acusação e todos que estão presentes neste julgamento. Excelências, o caso é complexo, por isso preciso avançar e jamais virei diante de tão experientes, sábios, cultos, magistrados, desembargadores como vossas excelências. Dar aula. Não tenho nada a ensiná-los. É sempre um prazer estar aqui a aprender. O que faço com muito respeito é narrar os fatos como eles efetivamente ocorreram. Estamos, excelências, diante de uma fraude processual gritante. E eu vou demonstrar a vossas excelências o absurdo que o ora paciente restou envolvido por uma trama criada por pessoa que tem conhecimento jurídico e se utilizou da lei para prejudicar. Excelências, o paciente, senhor Fábio, pessoa digna, honesta, tinha sua vida normal. Um pai maravilhoso, um marido maravilhoso. Sai do seu trabalho, pega o acerto, o famoso brasileiro, quer crescer, empreender, o casamento estava indo bem, constrói, doutor Gamaliel, uma empresa. E a empresa começa a dar certo. A empresa vai crescendo, crescendo, crescendo. Certo dia, eu tive o prazer de conhecê-lo, uma pessoa muito calma, aquele cidadão pacato, aquela pessoa omissa, aquela pessoa mais simples, com menos voz, casado com uma senhora com muitas pretensões, ambições e ganâncias. O convenceu, por questões tributárias, a passar a empresa para seu nome. Ele de pronto aceita, aquele marido que faz de tudo pela esposa. Passa a empresa para o nome da esposa, por questões tributárias, disse ela, seria melhor. Num domingo, almoço em família, sogro, sogra, sobrinhos, tios, cunhados, almoço de família, mesa cheia. Toca a campainha da casa do sogro. Oficial de justiça mostra a ele uma medida protetiva. O senhor deve se retirar imediatamente, sua esposa fez uma medida protetiva contra você. Você não pode mais ficar perto da sua esposa por ameaça contra a sua esposa. Ela foi a uma delegacia de polícia e fez um boletim de ameaça. Nada disse ter uma filha, que é enteada dele, que teria em tese sido vítima de abuso sexual. Ele olha para ela na frente de todos e fala assim: nós estamos com passagem comprada para viajar. Semana passada você me fez comprar uma viagem internacional para nós todos. E você já tinha feito o boletim de ocorrência pedindo protetiva contra mim? Quer dizer, você me fez passar a empresa pro teu nome e agora pede medida protetiva. Ele sai da casa, quietinho, a família fica indignada com aquela mulher. Que absurdo que você tá fazendo. Tudo bem. Ele, com muito respeito, sai de casa e continua vendo a filha, continua falando com ela para ver a filha e as tratativas. Excelências, casados em separação total de bens. Certo dia, ele ingressa com o divórcio e ele pede o quê? Sua empresa. Ele pede sua empresa. Meses se passaram. Doutor Adamo chama ele no escritório. Fábio, vem cá no escritório. Fábio vai acompanhado de um advogado. É que não estava acompanhado de mim. Se fosse eu, tinha dado voz de prisão para esse advogado. Teria sido preso em flagrante, eu teria ligado o 90, teria sido preso por extorsão. Acompanhado de um advogado, sentam frente a frente. Adamo olha e fala assim: se o senhor não abrir mão dessa empresa, o senhor irá se complicar. Me complicar por quê? Nós iremos acusá-lo de ter abusado sexualmente da sua enteada. Ele falou: opa, isso eu não fiz. Não se preocupe, não vamos te acusar. Abra mão da sua empresa. Abrir mão da minha empresa? Eu casei em comunhão, em separação total? Eu casei em separação total? Pois é, se o senhor não aceitar a minha proposta, irei
iremos registrar um boletim de ocorrência por abuso sexual. Ele falou, não aceito a proposta, estuprador eu não sou. Levanta com seu advogado. O advogado, doutor Gamaliel, foi ouvido em juízo e falou, eu estive presente. Ele extorquiu o meu cliente na minha frente. Advogado omisso. Excelências, a vida desse rapaz vira um grande tormento depois desse dia. Vem a acusação de estupro de vulnerável. Ele não abre mão da empresa. Não abre mão da empresa. E vai se defender no processo. E diferente do que foi dito pelo douto assistente de acusação, não tem testemunha nesse processo, doutor. O que há nesse processo são informantes. Excelências, chega a tão esperada notícia. Aquele advogado que o extorquiu, que o ameaçou, que criou essa trama, está casado com a ex-esposa de Fábio. O advogado é o atual companheiro desde antes da época do boletim de ocorrência. Quando ela foi numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva, com viagem marcada com seu marido para o exterior, ela estava já com uma relação extraconjugal com o advogado que agora acusa um homem honesto de estupro. Essa é a verdade. Eu conheço as partes envolvidas aqui. Esse menino tem que ser absolvido. Isso aqui é fraude processual. Isso é trama. O juiz Acó entendeu o que aconteceu, mas não teve coragem de absolver. Dr. Gamaliel, quando com muito respeito levei memoriais ao senhor, foi exatamente a frase que eu disse, eu lembro. O juiz não teve coragem de absolver, mas ele queria absolver. Excelências, o juiz disse assim na sentença. O juiz disse assim, ó. Deixou claro não haver certeza quanto à veracidade plena das declarações da vítima. O juiz disse, não há certeza na veracidade das declarações da vítima. Se não há certeza nas declarações da vítima, que a todo momento dava para ver o nervosismo daquela adolescente. Nervosa. Nós somos operadores do direito, a gente convive com pessoas. A gente vai criando experiência de leitura corporal. Eu aprendi muito nesses 10 anos de advocacia em ler a pessoa. É nítido que ela está mentindo. Nervosa, fica vermelha, não sabe para onde olhar. Mas o juiz disse o seguinte para condenar. É pouco provável que a vítima e família estejam mentindo, tão somente por problemas relacionados ao divórcio e divisão de bens, pois seriam desonestas, cruéis e covardes. Excelências, e são. A ex-mulher do Fábio é desonesta, cruel e covarde. E sabe por quê? Excelências, esse menino respeitou toda a protetiva. Ganhou a ação civil. A empresa é dele. Não deu certo a trama. Retiraram o Dr. Gamaliel desse menino. A esposa, retiraram a filha, ele ficou 9 meses sem poder ver a filha, não deixavam ele ver a filha. Ele tem uma filha, que era mais nova que a enteada, que morava com a mãe e com a enteada, não deixavam ele ver, ficou 9 meses sem ver a filha. Retiraram dele a empresa, agora querem retirar a liberdade dele, o que mais resta retirar desse homem? Excelências, primeiro direito à visita. Estava 9 meses sem ver a filha, como represária. Eu quero a empresa. 9 meses sem ver a filha. Primeira vez que é concedido a liminar para ele visitar a filha. Ele chega acompanhado da guarda municipal. Dr. Adamo consegue ainda assim fazer um boletim de ocorrência contra Fábio por descumprimento da medida protetiva. Ele foi visitar a filha, chamou a guarda municipal para assegurar o seu direito e ainda assim fizeram um boletim de ocorrência contra ele por descumprimento da prisão preventiva, peticionando nos autos pedindo a conversão em prisão preventiva. Recentemente, às vésperas desse julgamento, eu já tinha interposto o recurso de apelação, já tinham lido o que eu descobri a trama, já tinham visto a verdade posta na minha apelação. Veio um boletim de ocorrência contra o Fábio e o Dr. Paulo Vasconcelos. Boletim de ocorrência. Adamo relata que encontrou o Fábio em um posto de gasolina e foi ameaçado de morte com um gesto de arminha. Eu vou atrás das imagens, Dr. Gamaliel. Puxo as imagens, vou lá falar com o dono do posto.
Nem conhecia o dono do posto. Cheguei, ó, eu defendo um cara que está sendo injustiçado, preciso da tua ajuda. Por favor, questão humana. Deixa eu ver as imagens. Tá aqui, doutor, pode pegar. Eu tenho as imagens, juntei no processo. O Fábio, que é o paciente, nem olhou pro doutor Adamo. Não cruzaram nem olhar. Doutor Gamaliel, com muito respeito, me perdoe pelos termos, mas está muito claro que estamos diante de pessoas desonestas, cruéis e covardes. No período em que o Fábio conviveu com essa senhora e lá estava a sua enteada, ela só não disse para o juiz de primeiro grau que a sua filha estudava à tarde e que ele saía para trabalhar junto com ela às 7 da manhã. Como é que ele acordava a menina? Quando ocorriam os abusos? Quando ele ia acordar a menina? Ah, é? E como que ele acordava a menina se a menina acordava às 10 da manhã porque estudava à tarde e a avó sempre estava presente e ele saía trabalhar com a esposa? Ele saía trabalhar com a esposa, ele trabalhava na Electrolux. Pegava aqueles ônibus das empresas, tem horário para pegar ônibus. Ele saía junto com a esposa, a avó chegava para cuidar da menina. E ele ia embora pro trabalho. Ele não acordava essa menina. Não tinham como justificar essa trama. Isso é fraude processual. A OAB tem que ser representada. A OAB tem que ser intimada a se manifestar. Nós temos aqui pessoas que devem ser acusadas por extorsão. Excelências, o menino está retomando sua vida. O juiz de primeiro grau condenou por tentativa porque não teve, desculpa, com muito respeito ao que eu vou dizer, não teve, desculpa falar, mas o termo é esse, coragem de absolver. Não sei por qual motivo. A palavra da vítima tem especial relevância? Tem, quando harmônica aos demais elementos constantes dos autos. Nós temos advogado que foi testemunha no processo, dizendo que presenciou a extorsão. São inúmeros boletins de ocorrência falsos. Ele juntou várias testemunhas. A ex-mulher dele foi testemunha. Falou, ele é pessoa maravilhosa. É aquela pessoa, excelências, submissa. Um homem submisso que foi enganado, convencido a passar a empresa para a esposa por alguém que entende juridicamente das coisas. Uma grande trama que foi por mim descoberta. Excelências, Fábio é pessoa do bem, honesta? Muito. Está há mais de 2 anos nessa trama, com inúmeras comunicações falsas de crime, e não se vingou. Não fez justiça com as próprias mãos. Eu sou advogado de júri. Eu faço júri. Eu já fiz júri de casos muito mais simples do que esse. Casos... Obrigado, senhor presidente. Casos muito menos cruéis, injustos, arbitrantes do que esse já terminaram em tribunal do júri por justiça com as próprias mãos. Esse menino contratou um advogado. E a justiça está sendo feita nos limites da lei e dentro do regramento do Estado Democrático de Direito. Então eu invoco a absolvição por quê? Porque o juiz de primeiro grau trouxe fundamentação de absolvição. Disse, não há certeza na palavra da vítima. Em um Estado Democrático de Direito, não se pode condenar sem um juízo de certeza. Por isso, excelências, o fato está narrado. Respeito muito a busca do Ministério Público e do Poder Judiciário, a repreensão de crimes graves, mas é preciso alertar que aqui estamos diante de um caso que a lei está sendo utilizada de forma errada para fazer mal. Inclusive o MP de primeiro grau não recorreu da sentença. Temos aqui um recurso do assistente de acusação sendo analisado. Excelências, não podemos admitir no Estado Democrático de Direito que a lei seja utilizada para vingança, para fazer mal, para fundamentar questões pessoais de ódio e fantasiar uma falsa acusação. Com muito respeito, senhor presidente, peço a absolvição desse homem honesto que não tem sequer uma passagem policial. Homem trabalhador, honesto, que respeitou a regra do jogo, respeitou a lei e clama, suplica por misericórdia para que a lei seja corretamente aplicada. Com muito respeito, devolvo a palavra à excelência.